Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o segundo dia dessa programação de revisão para o ENAD, que a Faculdade de Artes está propondo, né? Uma programação aberta a todos os cursos da UFAM que farão a prova esse ano. E nós começamos com conteúdo de formação geral, com uma série de convidados, né? De dentro da instituição e de instituições parceiras também. E eu convido todos e todas a acompanharem as redes sociais da FARTS para ficarem por dentro, né, dessa agenda aí, que vai até o dia 23. Agora, então, eu convido o diretor da faculdade, o professor Dr. João Gustavo, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, nessa nossa segunda noite. É muito importante que a gente fortaleça nesses novos tempos algumas parcerias muito importantes. E a gente sempre tem, eu com o Luciano, a gente sempre tinha visto o Theo assim com bastante cobiça de nos aproximar dele. Não sei quantas centenas de vezes Gustavo, tá gravado. Nós falamos sobre isso. Não, por que a gente não traz? A gente é do amor livre, a gente pode dividir com a filosofia, com a arte, pode juntar todo mundo para fazer uma coisa muito legal. Então, hoje, assim, não é formal, porque eu não sei como é que faz essa coisa de formal, né? Mas, nós temos muita alegria que você esteja aqui conosco até hoje para compartilhar, para contribuir com esse momento. Você sabe que esses indicadores para a gente são importantes, porque eles significam o curso continuar ou não. Então, a gente tem feito, Luciane tem feito um trabalho maravilhoso de motivação dos alunos, estimulando a participação, e um empenho enorme assim, em trazer os colegas que realmente vão contribuir, vão impactar nesse momento para os nossos alunos. Então, a gente te agradece muito por você estar aqui conosco hoje. Obrigado, professor. Obrigado, Gustavo. Agora quem vai dar uma palavrinha é a professora Luciane, que é coordenadora acadêmica da faculdade. Você viu, né, Theo, meu drama, né, na fala do Gustavo, Vi, gostei da ideia do amor livre entre filosofia, né? e... Bem assim, trágico, sei lá, né, vou entrar nos termos, né, da estética, trágico. Bem, Theo, a gente não esquece de ti não, Theo, imagina, por isso que você está aqui, viu? A gente sabe da sua importância, da sua capacidade, dessa relação que você tem com as artes, não só em função da sua formação, né, em teatro, né, mas dessa interação, dessa sensibilidade que você tem, tá? Então, por isso que você é o convidado principal dessa temática aqui com a gente, tá? Eu ouvi outras vozes, né, nessa área, tá? Então, eu vou te apresentar aqui e depois eu te passo a palavra, tá bom? Uhum. Então, hoje o nosso convidado é o Theo Machado Fellows, professor assistente do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas desde novembro de 2011. Possui o título de mestre em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, tendo como tema a dissertação o papel do trágico na obra de Friedrich Hölderlin, sob orientação do professor Roberto Machado. Possui graduação em Artes Cênicas, habilitação em direção teatral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo trabalhado como ator, diretor, dramaturgo e assistente de direção em espetáculos acadêmicos e profissionais. Atualmente encontra-se em licença para a realização de doutorado em filosofia na Technische Universität Berlin, em Berlim, Alemanha, sob a orientação do professor Christopher Asmuth. Tá? Então, hoje o Theo é o nosso convidado, que vai abordar sobre a estética e as artes. Queria agradecer a presença de todos aqui nessa sala e quem vai estar também assistindo pelo site, pelo YouTube, né, da FAART, tá? Eu espero que seja bem proveitoso, de trocas entre o nosso convidado e os presentes, tá? Então, Theo, te agradeço muito pela sua presença. Você sabe que 50% você é da FAART, tá? Agora, está se legitimando aqui nesse espaço. Assinado. E eu te agradeço muito pela tua presença, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco e dividindo o teu conhecimento, tá? Então, a sala é tua, você pode gerenciar da forma como quiser, tá? E o tempo também, tá? Obrigada. Tá bom.
Obrigado, Luciane. Obrigado, Gustavo. Só para corrigir, eu não estou mais de licença, eu voltei, estou aqui ativo, trabalhando. Agradecer aos dois pelo convite, é um convite para mim muito especial. Assim, em primeiro lugar, sempre gosto de falar com alunos de outros cursos, eu acho que assim, acho que é parte do papel da filosofia, sempre gostei de dar aula de introdução em outros cursos, é uma coisa que para mim é muito legal, poder ter esse contato com alunos de outros cursos, e nesse caso, enfim, é mais do que especial ainda, porque minha formação é em artes, minha área de atuação é em filosofia da arte, então, assim, é um momento muito especial, assim, o Gustavo e a Luciana estão brincando, porque realmente isso é uma conversa recorrente, eu sempre, desde que eu cheguei no UFAM, vou fazer 10 anos de UFAM esse ano, e eu sempre estou lá falando com o pessoal da arte, gente, se precisar, eu estou aí. Então, hoje eu estou aqui, muito feliz, muito agradecido, para ajudar vocês nesse momento que, como o Gustavo colocou, é importante. Enfim, é o curso de vocês e vocês vão fazer essa prova de ENAD para representar o curso de vocês. E não é só enquanto vocês estão aqui, porque a avaliação do curso de vocês é uma coisa que vai acompanhar vocês depois, ou seja, quando vocês estiverem formados, quando vocês estiverem atuando como profissionais, enfim, a qualidade do curso que vocês ajudaram a construir vai estar ali como um reforço, né, como um endosso à qualificação de vocês. Então, assim, muito legal a iniciativa enfim, imagino, passou da Luciane, né, ou seja, de ter esses encontros, chamar a gente para falar com vocês, para dar uma luz assim sobre as diversas áreas que estão sendo, que vão ser cobradas no ENAD. O que eu vou fazer aqui é uma rapidíssima, eu às vezes tenho dificuldade de ser muito sucinto, mas eu vou tentar sintetizar ao máximo, fazer uma super rápida exposição dos conceitos principais, dos temas principais da estética e da filosofia da arte, inclusive a diferença sobre esses dois termos que eu vou ter que abordar em algum momento. Enfim, eu vou apresentar aqui o meu PowerPoint, fazer a minha exposição e no final espero assim, tipo, a gente possa ter uma conversa, tirar algumas dúvidas, às vezes esclarecer um ponto que talvez não tenha ficado tão claro, um ponto que está no conteúdo programático, mas que eu não abordei, assim, que eu não consegui abordar tão profundamente. Então, vamos começar. Peraí, eu tenho que compartilhar. Eu sempre tenho esse problema, compartilhar a tela. Vai ter que ser, vou ter que compartilhar tudo. Tá inteiro. Estão conseguindo ver? Sim, então. Opa, beleza. Então, pegando o título, né, enfim, da minha apresentação, Estética e as Artes, enfim, vai ser uma introdução ao tema, uma introdução rápida e breve, vou tentar me concentrar no que for mais essencial. Assim, o que é essencial para mim, acima de tudo, né, tem um pouco a ver com essas brincadeiras, né, de, enfim, dizer que eu sou metade da arte, metade do departamento de filosofia, porque mais do que, enfim, uma coisa pessoal, um interesse particular meu, poesia, arte e filosofia têm uma história em comum. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa, enfim, quando a gente trabalha essa relação entre arte e filosofia. Ou seja, quando a gente volta para a Grécia Antiga, né, que é o berço da filosofia, que é o berço, de certa forma, do que a gente entende hoje por arte, né, do conceito que a gente tem de arte como uma determinada produção de objetos belos, de objetos estéticos separados de um culto religioso, separados de um contexto religioso. Então, assim, a Grécia é essa grande origem. Se a gente pensar essa Grécia pré-filosófica, né, essa Grécia antes do surgimento desses conceitos, dessas atividades de uma forma mais definida, né, a gente vai olhar, sobretudo, para a poesia, né, a poesia de autores como Homero, Hesíodo menos, mas Homero certamente vocês já devem ter ouvido falar, né, ou seja, da Ilíada, da Odisseia. Esses autores, né, ou seja, nessa Grécia pré-clássica, nessa Grécia anterior ao surgimento da polis grega, do surgimento da cidade, da democracia, tudo aquilo que a gente estuda nas aulas de história, essa Grécia arcaica, né, ela tem na poesia, que por sua vez, transmissora do mito, né, ela tem ali uma forma privilegiada de educação e produção de conhecimento. Ou seja, os poetas são os grandes educadores
da Grécia arcaica. Ou seja, se eu quero saber a história do meu povo, a história dos meus antepassados, se eu quero entender como a natureza produz vida, enfim, como as coisas acontecem no mundo, o grego arcaico ele recorre à poesia, ele recorre à arte de um modo geral, mas na Grécia, sobretudo, à poesia. Dá para a gente fazer um paralelo, né, até os dias de hoje, com algumas sociedades tradicionais, com algumas sociedades originárias, né? A gente vai em algumas culturas indígenas, por exemplo, a gente vai encontrar situações análogas, ou seja, um conhecimento que é produzido não como nós, né, modernos, ocidentais, não é produzido através de filosofia, através de teoria, mas sim através de narrativas míticas, através de arte, né, às vezes de pinturas, de representações pictóricas, enfim, esse é o contexto que a gente tem na Grécia antes do surgimento daquilo que a gente entende como arte e daquilo que a gente entende de filosofia, né? Ou seja, era a poesia que cumpria esse papel e os poetas eram educadores e propagadores de saber dentro dessas sociedades. Porém, como eu disse, a filosofia surgiu em algum momento, né? Ou seja, ali por volta do século VI, VII a.C., a gente começa a ter determinadas figuras, né, que a gente vai chamar de os primeiros filósofos, que começam a buscar explicações para o mundo, explicações para a realidade que os cerca, através de outra perspectiva, que não é mais o apoio no mito, não é simplesmente transmitir uma narrativa que é passada de geração em geração, mas sim através de um olhar teórico, através de certas explicações que buscam algo assim que vai ser o nascimento da ciência, né? Ou seja, estou colocando aqui alguns exemplos. A gente vai ter, né, Tales de Mileto, considerado por muitos o primeiro filósofo, que vai dizer que, enfim, que a água é o princípio de tudo, a água seria um elemento originário do qual todos os outros são derivados. A gente vai ter Empédocles, todos esses pensadores assim pré-clássicos ainda. Empédocles vai trabalhar com os princípios do amor e do ódio e dos 4 elementos, como a gente conhece hoje, além da água, vai ter a terra, o fogo e o ar. Ou seja, isso tudo são explicações que começam a se descolar do mito, começam a se descolar desse saber passado de geração para geração para formular algo próximo daquilo que a gente entende por filosofia, daquilo que a gente entende até mesmo por ciência, né? Que são ciência e filosofia vão levar muito tempo para se descolar, né? Essa diferenciação entre pensamento científico, entre ciência e filosofia, entre áreas, né, que a gente chama hoje de ciências humanas e ciências exatas, embora eu não goste muito desse nome, essa é uma distinção muito recente. Então, está nascendo aí filosofia com ciência e, enfim, numa geração posterior a Tales e Empédocles, a gente tem o surgimento de Sócrates, enfim, que já traz um outro passo, uma outra etapa da filosofia, que é não só de propor princípios naturais, de propor investigações já pré-científicas ou, enfim, proto-científicas, mas Sócrates vai trabalhar com a questão da argumentação, vai trabalhar com a questão do questionamento, ou seja, vai trazer esse tom crítico que é tão importante para a filosofia e, obviamente, vai ser importante para a arte também. Fiz essa breve exposição dos primórdios da filosofia bem resumida para a gente chegar, na verdade, no grande discípulo de Sócrates e o responsável por nos transmitir a doutrina de Sócrates, que é Platão. Platão, já estamos no século IV a.C., já estamos no momento em que a democracia, no momento que o direito, no momento em que a arte, no momento que o teatro, a filosofia já nasceram e estão em vias de consolidação dentro dessa primeira grande cidade do Ocidente, que é Atenas. Mas por que Platão me interessa, enfim, profundamente nesse contexto? Porque, além de dar continuidade, né, a esse nascimento da filosofia, a esses primórdios da filosofia, Platão é muito provavelmente o primeiro pensador ocidental que vai se deter sobre aquilo que hoje, né, para eles o conceito não era tão claro, aquilo que a gente chama de arte. Ou seja, Platão, né, enfim, escreveu todas as suas obras quase todas as suas obras em forma de diálogos nos quais Sócrates é sempre o personagem principal e 2 deles, especialmente, vão tratar da questão da arte. Um deles é o Ion, um diálogo ainda de juventude de Platão, e o outro é
o mais famoso de todos os diálogos de Platão, a República, de onde a gente, enfim, saem praticamente todas as principais referências que a gente conhece sobre Platão, pelo menos as que a gente usa, né, nas aulas, enfim, de introdução à filosofia. O Ion, especificamente, vai trazer uma questão que eu acho muito interessante, que acho que até hoje é muito atual. Ou seja, eu comentei lá, né, que, enfim, tradicionalmente, nessa Grécia arcaica, né, que ainda tem uma influência no tempo de Platão, os poetas eram os educadores, né? Os poetas eram os grandes sábios. E eles eram sábios não só porque eles eram os que tinham acesso aos poemas, aos mitos, mas também porque eles eram os inspirados pelos deuses, né? Eles eram os escolhidos dos deuses. Existia, além dessa carga epistemológica, histórica, enfim, existia uma carga religiosa também na poesia. Ou seja, o Homero, né, Hesíodo, esses poetas, na visão da Grécia arcaica, eles não eram simplesmente caras que sentavam e compunham assim, a partir de um certo conhecimento técnico. Não, eles eram inspirados pelos deuses. Tanto que isso não acontece em Homero, mas se vocês pegarem Hesíodo, os poemas sempre começam com uma evocação às musas, né? As tais musas que a gente vai lá no Teatro Amazonas e elas estão lá colocadas nos cantinhos. Essas musas, elas eram essas figuras divinas, elas são filhas de Zeus, o principal deus do panteão grego, com a memória. Então, assim, elas são filhas do maior dos deuses com a memória. E exatamente porque a poesia tinha essa função de memorizar, de trazer a memória de um povo para os ouvintes, esses poetas eram considerados inspirados pelos deuses. Porém, Platão, já dentro de uma tradição filosófica, já numa tradição que está tentando colocar isso a limpo, tentando dar uma outra explicação à realidade, uma outra explicação ao mundo, uma outra explicação até mesmo à arte, que não seja mais essa da inspiração divina, ou seja, do poeta como educador. Ele vai, nesse diálogo chamado Ion, exatamente questionar isso. Ou seja, o Ion é basicamente um encontro de Sócrates, né? Sempre Sócrates como personagem principal, com esse sujeito chamado Ion, que é um rapsodo, né? O rapsodo é um recitador, basicamente, né? Era um indivíduo que na Grécia Antiga recitava os poemas famosos e, obviamente, recitava inspirado pelos deuses. E Sócrates vai chegar para Ion e colocar basicamente a seguinte pergunta: como você faz o que você faz? Ou seja, ok, o argumento que você utiliza é de que você está inspirado pelos deuses, mas é isso mesmo? Existe inspiração pelos deuses? Não existiria uma técnica? Não seria possível pensar a técnica desse rapsodo e até mesmo a técnica do poeta como algo capaz de ser ensinado, como algo que se pode aprimorar ou não, né? Ou seja, simplesmente a gente espera as musas chegarem, nos inspirarem, tomarem posse do nosso corpo e vai assim mesmo. Esse diálogo ele é importante porque é a primeira vez que essa questão é efetivamente colocada, né? Ou seja, é uma questão que eu tenho certeza que passa pela cabeça de vocês, é uma questão que vocês devem discutir, né, nas aulas, devem discutir na atividade de vocês. Ou seja, o que pesa mais, né? Quando vocês vão pintar um quadro, quando vocês vão tocar um instrumento, quando vocês vão, enfim, atuar numa peça de teatro, ou seja, o que está em jogo ali? É inspiração, ou seja, é entrar ali e deixar que, enfim, o santo baixe e a gente faça as coisas da melhor forma possível, ou é a técnica que resolve o problema? Ou seja, qual é o papel de cada um desses elementos? Essa é a questão que o Platão vai colocar no Ion. Enfim, o Ion é um desses diálogos que a gente chama de aporéticos, que não chega exatamente a uma conclusão muito firme. Platão não consegue convencer, não consegue se convencer, Sócrates não consegue convencer seu interlocutor de que exista propriamente uma técnica da poesia. Enfim, eles ficam com a solução da inspiração, mas sem se satisfazer muito com essa solução. Porém, num diálogo mais tardio de Platão, vem o baque, né? Esse diálogo é a República, é o diálogo mais importante, como eu disse, de Platão. Ele é um diálogo, na verdade, que, ao contrário do Ion, que tem como tema a poesia, a República tem como tema a justiça, enfim, daí se desdobra para a construção de uma cidade ideal, ou seja, a maior parte dos 10 livros da República enfim,
gasta é uma palavra ruim, né? Mas, ou seja, dedicada à construção de uma cidade ideal, onde, sobretudo, qual a preocupação de Platão, a educação dos jovens seria a mais perfeita possível, ou seja, para se construir o melhor tipo de cidadão, para que se construa o melhor tipo de cidade. E, obviamente, entra aquela questão que eu comentei no começo, lá no início, né? Ou seja, Platão vai estar pensando aqui, né, como construir uma cidade ideal. Mas, olha, o modelo que a tradição oferece a ele é uma cidade na qual a poesia atua como educadora dos jovens. Só que Platão já está um pouco incomodado com essa coisa da poesia, que é inspiração, enfim. Ele vai jogar, ao longo desse livro, uma série de críticas, né, à poesia, para tentar, na verdade, no final das contas, a grande intenção de Platão é mostrar que, no final das contas, a filosofia é uma via pedagógica, né? É uma ferramenta pedagógica muito mais interessante e muito mais valiosa do que a poesia, né? Ou seja, se eu comentei que poesia, né, que arte e filosofia têm uma origem em comum lá atrás na Grécia, digamos que Platão é o pivô dessa separação. Ou seja, Platão é aquele sujeito que joga ali uma intriga entre as duas e vai causar uma separação ali. E é exatamente nesse momento, a meu ver, ou seja, exatamente no momento em que Platão, na República, coloca de um lado a educação através da filosofia e de outro lado, né, o tipo de educação, o tipo de formação que a poesia, né, que a arte oferece aos jovens, é exatamente aí que a gente, inclusive, né, para muitos autores, começa a falar de filosofia da arte, ou seja, a gente começa a falar de um olhar filosófico sobre a arte, que nasce no conflito, mas pelo menos é um olhar que está identificando esses dois lados. Ou seja, Platão, mesmo sem ter ainda uma nomenclatura tão clara, ele identifica de que, enfim, de um lado tem a filosofia, isso é muito claro para ele, e do outro lado tem um determinado grupo de atividades que está acontecendo ali na polis, né? Que é a pintura, é a música, é o teatro, que são atividades que são muito populares, são muito queridas pelo povo ateniense, mas, na visão dele, não educam tão bem, ou seja, não fazem tão bem para a alma desses jovens, para a formação desses jovens, quanto a filosofia faz, ou seja, porque, né, a basicamente ensina o caminho da razão, enquanto que tudo aquilo que a gente futuramente vai chamar de arte, tudo aquilo apela para a emoção. Mas eu vou ser mais claro em relação a isso. Antes, não dá para falar da República sem falar da alegoria da caverna, né? Eu não vou explicar que é a alegoria da caverna, só estou trazendo assim, porque eu acho que é uma referência que talvez muitos de vocês já tenham visto em algum lugar, né? Ou seja, e vai servir para a gente entender a pancada fatal que Platão vai dar na arte, né? Ou seja, muito resumidamente, a alegoria da caverna é um pequeno exemplo que Platão dá no livro 7 da República, da obra da qual eu estou falando, que basicamente serve para dizer que a realidade sensível, né, a realidade que nós temos diante dos nossos olhos é enganosa e que assim a verdadeira realidade, a verdade por trás das coisas, ela está, enfim, além, nas ideias imutáveis das coisas. Ou seja, vocês estão diante de um computador ou de um celular, vocês têm objetos, eu tenho aqui, né, uma caneta, um mouse na minha frente. Esses objetos, na visão de Platão, são somente essas sombras aqui que, na alegoria, os indivíduos presos contemplam na parede da caverna. Ou seja, e para que nós conseguimos nos desprender dessas sombras para efetivamente ter acesso à realidade, nós precisamos fazer todo o percurso de nos soltarmos dessas amarras, passarmos aqui por os objetos que servem para produzir as sombras e sair da caverna, onde nós efetivamente vamos encontrar a verdadeira ânfora, o verdadeiro cavalo, o verdadeiro círculo, não sei exatamente o que é isso aqui, o verdadeiro pássaro. Eles estão aqui fora da caverna. Ou seja, a realidade, enfim, para Platão, sobretudo, a realidade ela tem um caráter racional e não sensível. O sensível é só enganação, é só ilusão. O que isso tem a ver com o discurso de Platão sobre as artes? Ora, quando ele vai, no livro 10, no último livro, vai tratar dessas artes, né? Ele está falando sobretudo do teatro,
do que ele chama de arte imitativa, esse problema vai se complicar mais ainda, porque o teatro, como imitação, ele imita exatamente essa realidade sensível que já é enganosa por si. A mesma coisa vale para a pintura. Esse é o exemplo que ele vai usar e é o exemplo que nos permite compreender de uma maneira mais fácil, né? Ou seja, pensem, né? Esse exemplo é da República. O Platão vai usar exatamente esse exemplo da mesa, né? Pensem numa mesa, né? Ou seja, vocês provavelmente estão perto de uma, ou estão com o computador apoiados numa, ou enfim, estão vocês mesmos apoiados numa mesa. Essa mesa, para Platão, ela é por si só enganosa, porque assim, ela é a imitação da ideia de mesa. Ou seja, essa mesa dentro da alegoria da caverna, né, usando o exemplo da alegoria da caverna, essa mesa é aquela sombra que aparece aqui no fundo da caverna, né? E a ideia de mesa, que não pode ser reproduzida, porque ela é uma ideia racional de mesa, ela não está representada em nenhuma mesa, ela está aqui fora. Ou seja, ela é a mesa que o sujeito, né, dotado, que se concentra na razão, nas ideias, é a mesa que é verdadeira. E a mesa que a gente vê, mesa que os nossos sentidos apreendem, é simplesmente uma imitação dessa ideia de mesa, feita pelo carpinteiro, feita por alguém que efetivamente sabe fazer mesas, alguém que conhece minimamente a ideia de mesa e é, portanto, capaz de fazer uma mesa. Só que aí chega um pintor, um artista, né, e pega essa mesa que já é para Platão enganosa e faz uma imitação de uma mesa, né? Ou seja, ele imita uma imitação. E aí que para Platão está o problema. Ou seja, porque quando eu faço isso, eu estou imitando essa sombra aqui. É como se eu estivesse fazendo a sombra de uma sombra, né? Ou seja, o cara que está aqui na caverna, que ele já está preso aqui, já está, enfim, preso a ver essas ilusões de realidade, ele vai ver uma ilusão da ilusão. Ou seja, ele vai ver algo que é mais ilusório ainda e o afasta mais ainda das ideias perfeitas, ou seja, ele afunda mais na caverna em vez de fazer o caminho que é, obviamente, o caminho da filosofia, né, o caminho indicado pela filosofia, que é o caminho para sair da caverna. Ou seja, é dessa forma que Platão conclui que o poeta e os artistas, de um modo geral, se, né, quisermos fazer uma cidade ideal, obviamente, nos preceitos, segundo os preceitos de Platão, representado por Sócrates no diálogo, se nós quisermos fazer uma cidade ideal, nós precisamos necessariamente expulsar os poetas, expulsar os artistas, porque eles só atrapalham esse conhecimento das ideias perfeitas. Felizmente, Platão não vai ser o último, né? Não vai dar a última palavra, e nós teremos logo depois de Platão um discípulo, que será Aristóteles, ainda no século IV a.C., que vai, para a nossa felicidade, fazer uma defesa da poesia, uma defesa da arte diante das acusações de Platão. Essa defesa está num texto bastante famoso, enfim, dos primeiros textos de teoria literária, pelo menos no sentido positivo, né, no sentido de defender a poesia, de defender a literatura. Esse texto é a Poética, que a gente, enfim, estuda até hoje, tanto no curso de letras, no curso de filosofia. É um texto, até hoje, em muitos aspectos, muito atual. E como Aristóteles vai fazer essa defesa na Poética? Olha, eu vou pegar três, enfim, ele vai atacar, basicamente, três aspectos da crítica de Platão feita na República. O primeiro é o caráter epistemológico, que é exatamente o que estava exemplificado ali no exemplo da mesa, né? Das três mesas, ou seja, a mesa conceitual, a mesa do carpinteiro e a mesa do artista, né? Epistemológico aqui no sentido de conhecimento, né? Ou seja, Platão está criticando o fato de que a poesia, né, e a arte em geral atrapalha o conhecimento, é um entrave para o conhecimento humano. Enfim, o argumento de Platão, como eu acabei de mostrar, é de que a arte produz imitações de segunda ordem. Aristóteles, por sua vez, que tem uma visão muito menos negativa da empiria, né? Ou seja, ele acredita... Aristóteles é considerado para muitos o primeiro cientista, né, no sentido moderno da história, né? O primeiro cara que realmente faz experiências científicas, que realmente está interessado em conhecer a realidade a partir de experimentos, a partir de experimentos empíricos, de demonstrações científicas. E ele acredita exatamente esse tipo de olhar que ele vai lançar sobre a poesia, né? Ou seja, não é a poesia não atrapalha o nosso conhecimento do real,
Ela, pelo contrário, ela ajuda, porque assim, no momento que ela imita o real, ela nos ajuda a entender como o real funciona. E ele, enfim, muito espertamente, vai usar esse exemplo na tragédia, né? A poética, maior parte do texto, está tratando da questão da tragédia. Ele, enfim, vai argumentar, olha, pense no Édipo Rei, né? Édipo Rei é a tragédia sobre a história de um cara que descobre que ele casou com a própria mãe e matou o próprio pai. Olha, enfim, ninguém gostaria de passar por isso, né? Ou ninguém gostaria sequer de conhecer alguém que tenha passado por isso. Seria, enfim, o nosso sentimento seria simplesmente de horror, né? De terror diante dessa situação passada na realidade. Mas quando isso é mostrado numa tragédia, né? Quando isso é imitado na realidade, quando isso é imitado nos palcos, nós podemos contemplar essa situação, refletir sobre ela sem ter que vê-la na realidade. Então, assim, a poesia, a arte, de modo geral, ela funciona como uma linha auxiliar da realidade, né? Ou seja, eu posso, na arte, eu posso ver uma criatura feroz que, enfim, eu não teria coragem de me aproximar dela, né? Então, assim, na arte eu posso ver, quando eu vejo a pintura de um leão, eu posso me aproximar da pintura, eu posso ver como é o leão, coisa que eu não poderia fazer na realidade. Então, para Aristóteles, cai a crítica epistemológica da obra de arte. Segunda crítica é a crítica estética. Ou seja, eu comentei que para Platão o racional, a razão é o caminho da verdade, né? Ou seja, enquanto que sensível é o caminho da ilusão, né? E nesse sentido, quando eu digo, né, que a arte ela vai, na visão platônica, puxar mais o homem para dentro da caverna e a razão filosófica, né, puxa para fora, ele vai utilizar esse argumento, Platão, para dizer que a arte ela puxa a gente mais para o fundo da caverna, não só porque ela oferece imitações, mas porque ela apela para partes inferiores da nossa alma. Ela apela para as nossas paixões e não para a nossa razão. Ela apela, quando ela nos apresenta alguma coisa bela, quando ela nos apresenta alguma coisa desejável, ela nos puxa mais, enfim, para um sentido oposto ao da razão. Ela deturpa a nossa razão. Ora, Aristóteles vai rebater essa crítica, de certa forma, com o mesmo argumento que ele oferece em relação à crítica epistemológica. Fala, olha, os sentimentos fazem parte da experiência humana. Ou seja, é importante que, mais uma vez, o exemplo é sempre a tragédia, né? É importante que a arte nos ofereça certas sensações, certos sentimentos, né? Desperte em nós certos sentimentos que, às vezes, a vida cotidiana não nos oferece. Então, assim, é bom ir ao teatro, é bom assistir, é bom ouvir música, é bom ver pinturas, porque isso nos dá acesso a certos sentimentos, a certas experiências sensíveis que a vida cotidiana não vai nos dar, né? Então, assim, mais uma vez, o valor da arte, o valor da poesia se justifica. E, por último, um caráter patético da obra de arte, né? Ou seja, que vai mais ou menos no mesmo sentido. Platão vai criticar a arte, né, dizendo que não só ela puxa o homem, né, enfim, ela agarra o homem pela parte inferior da sua alma, como ela também oferece maus exemplos para os indivíduos, né? Ele vai dedicar boa parte da República, lembrando que, olha, quando a gente pega Homero, a gente vê Zeus, enfim, tentando engravidar todas as mulheres mortais que ele vê pela frente. O cara se transforma em cisne para engravidar uma mulher e, enfim, faz o diabo. Enfim, para Platão, esse é um dos motivos de condenação da poesia. Ou seja, a poesia não deveria dar esse tipo de exemplo para os jovens, né? Ou seja, a poesia não deveria mostrar os deuses ou os heróis sendo maus, né? Agindo de forma leviana. Na própria Ilíada, né? Ou seja, o poema mais famoso de Homero, tudo começa porque Aquiles deu um ataque de pelanca, ou seja, Aquiles ficou irado e aí que começa toda a história, né? Ou seja, para Platão, o poeta não devia fazer isso, o poeta devia se dedicar aos bons exemplos. Aristóteles, por sua vez, vai rebater assim que a gente precisa conhecer os caracteres humanos, ou seja, a humanidade não é só feita de pessoas boas, existem pessoas más. E, mais uma vez, é melhor você ver uma pessoa má no palco, né, que a gente sabe que é de mentira, a gente sabe que ela está atuando, e a partir dali eu posso ter uma observação desse tipo de comportamento, é melhor isso do que ser, enfim, maltratado por alguém, é melhor do que ter uma experiência negativa com essa pessoa na minha vida real. Então, mais uma vez,
Aristóteles defende o caráter pedagógico, o caráter até mesmo filosófico da arte, ao mostrar que, mesmo quando ela apresenta coisas negativas, a arte nos oferece o conhecimento dessas coisas, né? Ou seja, isso quanto a esses problemas da obra de arte, especificamente, que para os gregos ainda não está diretamente associado a outro problema clássico da estética, que a gente vai ver aparecer bastante mais tarde, que é o problema do belo, né? O belo, no entanto, vai aparecer bastante, sobretudo na obra de Platão, né? Ou seja, no Banquete, no Fedro, vários diálogos vão ser dedicados à questão do belo, e basicamente o olhar grego sobre a questão do belo, que não está ligado, como eu disse, à arte, ou seja, o belo está ligado às pessoas, está ligado aos belos corpos, está ligado à bela natureza, mas sobretudo os belos corpos, ou seja, é o belo corpo que vai interessar a Platão, a ideia de beleza vai estar muito ligada à sua união com a virtude. Isso é uma coisa que vai demorar muito para ser quebrada, né? Ou seja, isso vai perdurar boa parte da Idade Média, essa ideia de que o belo ele é um atributo do bem, ou seja, o belo e o bem, o belo seria simplesmente o reflexo visual, estético do bem, né? Isso está exemplificado no princípio que a gente chama de kalokagathia, né? Que enfim, é o belo e o bem unidos numa só figura. Isso é interessante porque daí a gente começa a entender um pouco uma diferença que talvez seja importante, apareça em algum momento da avaliação de vocês, que é a diferença entre estética e filosofia da arte, né? Ou seja, a gente, na filosofia, a gente costuma dizer que a antiguidade não tem ainda propriamente uma estética, porque ela ainda não está pensando os conceitos estéticos, né? O belo, o sublime, o feio mesmo, não está pensando de forma autônoma. Ou seja, o belo é sempre ligado ao bem e o feio é ligado ao mal, né? Ou seja, esses conceitos não têm ainda sua autonomia, ou seja, não são pensados de forma autônoma. Então, é por isso que, assim, quando a gente fala da Grécia, a gente está falando de uma filosofia, do surgimento de uma filosofia da arte, o surgimento de um olhar filosófico sobre a arte, mas a gente ainda não está falando propriamente sobre estética. A gente vai ver, enfim, quando chegar no século XVIII, que a gente vai ver propriamente o que é estética. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, uma passagem do Banquete, enfim, talvez seja o principal diálogo platônico sobre o belo, né, enfim, sobre o amor. O tema principal é o amor, mas, enfim, o amor vai estar intimamente conectado com a questão do belo, né, ou seja, o amor é o amor do belo para Platão, e o amor do belo é o amor daquilo que é bom, né? Ou seja, o belo seria uma espécie de atrativo, né? Ou seja, seria uma isca para que nós sejamos atraídos pelo bem, né? E nessa passagem fica muito clara como a beleza racional, a beleza intelectual para Platão, né? Ou seja, considerarias, prosseguiu, pegar só o finalzinho, banal a vida de quem olhasse nessa direção e contemplasse a beleza com um órgão apropriado, o espírito, e se pusesse em comunicação com ela. Ou seja, o interesse de Platão pela beleza não anula tudo que ele diz em relação à aparência sensível. É porque o belo, dentro do campo do sensível, dentro do campo da aparência, ele é uma porta de acesso para as ideias, né? Ou seja, é através do belo, é através do amor que a gente tem por essa beleza que a gente chega a essas ideias racionais, que a gente chega, no final das contas, à filosofia, né? O conhecimento filosófico, que é sempre o ponto de fuga, né? Ou seja, o horizonte para o qual Platão está apontando, né? Enfim, e aí saio da antiguidade, né, para a gente fazer essa breve transição para a gente chegar na modernidade, que é quando vai surgir propriamente o conceito de estética, enfim, vai se renovar um pouco a discussão sobre filosofia da arte, né? Ou seja, enfim, a antiguidade tardia, né, e a Idade Média não vão nos oferecer muito em termos de filosofia da arte, não vão nos oferecer uma estética, porque basicamente, enfim, o que ela nos oferece de arte também como a gente sabe, vocês devem estudar, também não é tão rico, né? Ou seja, o surgimento do cristianismo no Ocidente, as diversas condições que a gente tem no medievo não permitem
um florescimento, assim, embora exista muita arte, exista muita coisa acontecendo, a gente não tem discussões estéticas, discussões artísticas, a gente não tem tanta variedade de estilos, de gêneros que permitam, né, que estimulem uma discussão filosófica mais aprofundada. O que tem, por outro lado, é a consolidação, isso é bastante importante, do conceito que a gente hoje tem de arte. Ou seja, quando a gente vai olhar Platão e Aristóteles, os termos que eles vão utilizar para o que a gente hoje chama de arte são sempre a poiesis e a tecne, né? Ou seja, a poiesis está ligada à questão da criação e a tecne, como enfim, pode supor, está ligada à questão da técnica, né? Ou seja, a poiesis é a criação de algo que não precisa ser necessariamente uma obra de arte, no sentido que a gente entende hoje. Ou seja, eu posso criar posso criar um prédio, posso ser um engenheiro e criar um prédio, não deixa de ser uma poiesis, enquanto que a técnica é um saber técnico, né? Saber cozinhar, saber nadar, né? E é somente na Idade Média que a gente tem efetivamente a consolidação disso que a gente tem por arte, né? A gente tem como é que eu vou dizer? A gente tem, não é o descolamento, né? Mas a gente tem a distinção de algumas formas de artesanato, algumas formas de produção, de atividade, né? Que aos poucos vão consolidando isso que a gente tem por arte, né? Ou seja, um determinado grupo de artesãos começa a pintar quadros, começa a pintar produtos que se descolam um pouco do uso prático, a música polifônica ali no medievo vai surgindo, enfim, e vai ganhando uma certa independência, né, pouco a pouco, da igreja, né, dos ritos cristãos. Tudo isso vai servir para criar essa amálgama, né, do que a gente tem de hoje por arte, que vai, enfim, explodindo a palavra, né, mas que vai, enfim, efetivamente se afirmar, né, ou seja, vai ganhar um status social diferenciado, né, que perdura até hoje, com, enfim, todas as questões que a gente vai ver lá no final, mas vai se consolidar definitivamente no Renascimento. E é no Renascimento também, ou seja, quando, né, o Ocidente redescobre a antiguidade, traz de volta esses modelos antigos, com todas as deturpações, enfim, e enviesamentos. Quando o Ocidente traz de volta esses modelos, surge naturalmente, né, ressuscita-se certas discussões sobre os princípios da arte, sobre o que é beleza, né? Qual arte é mais bela, qual é a diferença específica entre as artes, ou seja, qual é a diferença, o que diferencia a poesia da música, da pintura, ou seja, como caracterizar essas diversas artes. Enfim, surge, inclusive, eu destaquei aqui, discussões sobre assim, qual arte é melhor, a partir do momento em que a arte renascentista vai ganhando força. Ou seja, será que esses antigos, né, esses gregos nos quais os renascentistas foram buscar imitações, será que eles eram realmente melhores do que os renascentistas? Essa série de discussão começa, obviamente, a alimentar também discussões filosóficas, né? Ou seja, sempre essa relação de arte e filosofia é uma relação muitas vezes, né, baseada no choque, baseada, enfim, nas polêmicas e nas disputas por espaço, mas enfim, muitas vezes também acaba sendo uma troca muito saudável, ou seja, sendo uma troca onde uma incentiva a outra, e é um pouco que começa a acontecer no Renascimento. Enfim, é graças a essas discussões renascentistas, graças às discussões que inauguram, de certa forma, a era moderna na arte, que a gente vai chegar, que a gente vai chegar a um olhar propriamente filosófico dessas questões com a filosofia aí propriamente moderna. Eu já estou falando do século XVII, século XVIII, né, de um período pós-renascentista, né? E aqui sim a gente vai falar sobre estética, né? Ou seja, vocês provavelmente aprenderam nas aulas de história, né? Ou seja, enfim, é verdade, é um fato inegável que a grande característica do Renascimento é o humanismo, né? Ou seja, o Renascimento é um momento em que o homem começa a se formar como figura autônoma, o homem quer entender melhor o homem quer entender melhor o mundo, enfim, descolado, né? Enfim, deixando um pouquinho de lado, mesmo que ele não deixe de acreditar, deixando um pouquinho de lado as explicações religiosas, os dogmas da igreja. O homem quer, enfim, quer entender o mundo, né? E ele quer utilizar a razão para entender o mundo, sobretudo, né? Ou seja, ele quer uma compreensão
racional da realidade e de si mesmo. E a filosofia moderna, né, ou seja, eu peguei aqui Kant e Descartes, né, os dois principais representantes, ela é o grande reflexo disso, né? Acho que todo mundo já ouviu o famoso cogito, né, o penso, logo existo, que, aliás, é uma frase que não está em lugar nenhum, mas é um bom resumo do pensamento cartesiano, né? Ou seja, penso, logo existo. O que o Descartes está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a existência dele não depende mais de um Deus que lhe dá essa existência pura e simplesmente. Ele não está negando Deus, ele não era um ateu, não era nada disso, mas, assim, ele está entendendo que, em termos de consciência, em termos filosóficos, o que garante a ele a própria existência é o fato dele pensar. Ou seja, é o fato de você acordar e dizer, oi, estou aqui. Ou seja, que você está olhando o computador, está olhando o celular, está olhando seja lá o que for, tem alguma coisa passando na sua cabeça nesse momento, é isso que te garante a existência. Enfim, e é a partir dessa descoberta que a gente fala na filosofia moderna, enfim, que de certa forma tem desdobramentos até hoje. E no caso de Descartes, o grande desdobramento é Kant, né? Ou seja, essa figura importantíssima para a filosofia, importantíssima para a filosofia da arte e para a estética. Embora ele não seja o primeiro, não seja o fundador oficial, não seja o pai da estética, ele é, enfim, um certo pai de criação, né? Ele é quem efetivamente dá bases, né? Dá fundamentos para a estética. Exatamente nesse princípio, né? Que nasce lá com Descartes, de entender como é que funciona o homem, ou seja, como é que funciona, enfim, como é que são nossas faculdades, como é que a gente pensa, como é que a gente sente, como é que funciona isso lá dentro, né? Ou seja, quais são os mecanismos que possibilitam tudo isso que a gente faz, que possibilita a gente conhecer as coisas, possibilita a gente tomar decisões morais, né? E possibilita a gente ter prazer com objetos que não são necessariamente úteis ou agradáveis. Isso tudo vai aparecer na Crítica da Faculdade de Julgar, uma obra já do final do século XVIII, uma das mais importantes obras da estética e da filosofia da arte, onde Kant vai basicamente tratar eu diria, os dois principais conceitos da história da filosofia da arte, pelo menos os dois principais conceitos da estética, que são o belo e o sublime, ou seja, mais uma vez o belo aparecendo aí, e o sublime, que é um conceito já moderno, que vai aparecer ali enfim, já no Renascimento, para tratar de um outro tipo de sentimento estético que eu vou definir, que eu vou mostrar aqui como é que é, mas que, enfim, começa a surgir sem nome e que vai ser batizado aí no Renascimento e propriamente definido com Kant. O belo, enfim, a explicação obviamente muito mais complexa que essa, mas eu vou aqui tentar sintetizar o máximo possível. Belo para Kant é aquilo que agrada aos sentidos independente de todo interesse prático ou sensível. Ou seja, beleza para Kant é um prazer que eu tenho ao ver um determinado objeto, mas é um prazer que eu entendo que ele não está sendo proposto, ele não está sendo provocado por nenhum tipo de interesse, seja prático, ou seja, isso é útil para mim, e nem por nenhum tipo de interesse sensível, isso é atraente aos meus sentidos, né? Sentidos mais impuros, por assim dizer, né? Vejam que aqui, assim, é por isso que a gente fala que não tem estética entre os gregos, porque como eles associavam o belo ao bem, esse belo não era autônomo, era uma beleza, sim, dependente, né? Ou seja, atrelada a um certo ideal de virtude, de verdade, ou seja lá o que for. Kant está descolando essas coisas, e é por isso que a gente aqui começa a falar propriamente de estética, né? Ou seja, pensem, um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, pensem nos salões de estética, né? Ou seja, ninguém vai ao salão de estética para ficar mais inteligente, para ficar mais, sei lá, mais agradável, mais simpático. Você vai ao salão de estética para ficar mais bonito. Assim, se você é mau caráter, se você, enfim, não ajuda ninguém, se todo mundo te odeia, isso não é importante para o salão de estética. Você vai ali para ficar mais bonito, e a única coisa que preocupa, que é importante ali, é a estética. É você sair dali bonito ou bonita. Então, assim, de certa forma, Kant está trabalhando no mesmo sentido. E para fechar, né, para fechar a explicação sobre o belo mesmo, vou trazer um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos, que eu acho muito didático. Ou seja, uma banda de tambaqui, né? Eu posso dizer do mesmo tambaqui, do mesmo peixe, que ele é agradável, ou seja, ele agrada os meus sentidos, ele é gostoso, ele é saboroso, ele agrada um sentido não estético, né? O sentido mais baixo, que é o paladar, que é um sentido não estético. Os sentidos estéticos são a audição e a visão, basicamente. Há quem discorde, mas, enfim,
tradicionalmente são a visão e a audição. Então, se o tambaqui agrada a meu paladar, ele é gostoso, mas isso não faz dele belo. Eu posso dizer que o tambaqui faz bem à saúde, ou seja, ele é útil, porque comer tambaqui faz bem à saúde. Mas isso também não faz dele belo, né? E eu posso dizer, ninguém me impede, que o tambaqui, por sua vez, é belo. Essas três afirmações podem ser verdades. O tambaqui pode ser agradável, bom e belo ao mesmo tempo, mas uma não depende da outra. Ou seja, ele pode ser belo e ser inútil e desagradável. Enfim, ele pode também ser bom, desagradável e belo, mas aí isso não nos interessa tanto. A gente está preocupado aqui com a estética. Então, assim, a beleza para Kant é independente dessas outras formas de atração, de interesse, e isso também é bastante importante, mas eu não vou entrar tanto nesse assunto. A beleza, assim como todos os sentimentos estéticos para Kant, ela está, enfim, como a gente costuma dizer, nos olhos de quem vê, né? Ou seja, ela é ao mesmo tempo, ela é universal. Beleza para Kant não é uma questão de opinião, ou seja, o belo ele assente pelo menos a uma condição de universalidade, mas ele não está nos objetos. Não é objeto e belo. O máximo que eu posso dizer para Kant é que um objeto me produz um prazer estético que eu identifico com a beleza. Ele até permite que a gente fale, o tambaqui é belo, mas eu preciso que a gente entenda que não é o tambaqui não tem a propriedade de ser belo. Ele produz um prazer estético que eu associo à beleza. Enfim, isso é uma coisa mais complexa. Se vocês tiverem dúvida, quiserem aprofundar isso, a gente conversa depois. O outro sentimento, é o do sublime. E o sublime, por sua vez, para Kant, vai ser dividido em duas partes. A gente tem o sublime matemático e o sublime dinâmico. As explicações kantianas são complexas, mas eu acho que é fácil de resumir isso. O sublime ao contrário do prazer estético do belo, né? Quando eu vejo uma forma que imediatamente me produz prazer estético, o sublime ele atua em duas etapas. Ele me causa inicialmente um desprazer, que depois vai ser superado por um prazer. Vamos ver os exemplos e aí que vai ficar mais claro. O sublime matemático está ligado à grandeza, ou seja, é quando eu contemplo alguma coisa que é grande demais para a percepção dos meus sentidos. Peguei aqui o exemplo da montanha, né? Ou seja, você vai para o pé de uma montanha e seu olhar não consegue abranger aquela montanha toda. O céu estrelado pode ser um exemplo também, sabe? Seus olhos não conseguem contemplar, não conseguem abarcar esse céu estrelado de uma só vez. E o Kant vai dizer que isso gera inicialmente um desprazer, porque a sua sensibilidade não consegue dar conta, não consegue processar esse objeto na sua cabeça. Mas o prazer, em seguida, vem do reconhecimento de que, racionalmente, ali sempre os filósofos falando da razão, racionalmente eu consigo aprender, eu consigo dar conta desse objeto através de uma ideia. Posso dizer assim, não estou conseguindo ver essa montanha de uma só mirada, né? Ela está grande demais aqui na minha frente, mas eu consigo idealizar, eu consigo entender, isso é uma montanha que está diante de mim. Enfim, sublime matemática é mais complicado a gente imaginar isso na prática, mas o sublime dinâmico talvez facilite um pouco mais. O sublime dinâmico não está tão ligado à grandeza, está ligado ao poder. Ou seja, o sublime dinâmico é quando eu percebo algo diante de mim que é muito mais poderoso do que eu, ou seja, que me ultrapassa em força, me ultrapassa em poder mesmo, é a palavra que Kant utiliza. Esse é um momento negativo, é um momento do desprazer, mas eu percebo, isso é uma coisa muito kantiana, eu percebo em seguida que enfim, a minha racionalidade e as minhas ideias e a minha capacidade de racionalmente transcender esse perigo da natureza me proporciona um prazer que me permite superar esse potencial medo, né? É importante que no sublime é sempre importante que a gente não esteja em situações de perigo, é preciso que você só esteja contemplando, como nesse caso aqui, o vulcão. Ou seja, eu vejo o vulcão, eu sei que assim, se eu pisar nessa lava, acabou meu pé. Ou seja, se eu me jogar nessa lava, ela me destrói em 2 minutos. 2 segundos. Mas eu, como sujeito racional, e olha aí o sujeito moderno, olhando para dentro de si mesmo, reconhecendo suas próprias capacidades, quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu vejo, não, assim, eu tenho uma racionalidade, eu sou um sujeito racional, ao contrário da natureza, que é irracional nos seus movimentos, eu sou racional, eu sou, enfim, a gente poderia até dizer, eu sou
Kant não faria objeção a isso, eu sou a máxima criação de Deus e eu estou acima desses poderes da natureza. Então, daí, desse sentimento posterior, eu tenho um sentimento de prazer, né? Mas, ou seja, falei do belo, falei do sublime, mas para vocês que são alunos de arte, deve ter ficado faltando a arte. De fato, Kant, e aqui fica muito clara a diferença entre estética e filosofia da arte, né? Kant vai falar muito sobre a estética, vai lançar os fundamentos da estética até hoje, mas ele não sacava nada de arte, a verdade é essa. Ou seja, Kant viveu 80 anos sem sair da sua própria cidade, e ele não morava numa cidade muito grande, então, assim, o contato que ele teve com a arte da sua época foi muito reduzido, né? Então, ele não é... Enfim, ele não ousa também, né, dar muitos exemplos artísticos, enfim, toda a análise que ele vai fazer desses sentimentos estéticos, né, ele não utiliza a palavra conceito, são baseadas em experiências com a natureza, ou seja, o belo que ele está falando é o belo natural e o sublime é o sublime da natureza. No entanto, enfim, numa geração posterior, vai surgir um outro pensador também muito importante, aqui não só para a estética, mas para a filosofia da arte, porque vai ser um pensador que vai, de certa forma, juntar as duas esferas, vai criar quase que uma indistinção entre as duas. Esse pensador é Hegel, que, enfim, ele não vai escrever essa obra, né? Mas, após a morte dele, ele vai ser, enfim, ele é um dos precursores da minha profissão, porque vai ser um dos primeiros filósofos a dar aulas de estética, no caso, enfim, das universidades de Berlim, Heidelberg. E depois da morte dele, os cursos, as anotações dos cursos de estética dele vão ser compiladas por alguns alunos e, enfim, felizmente elas estão acessíveis para nós hoje. E o que Hegel vai dizer em relação à estética e à arte? Em primeiro lugar, tem uma distinção clara que ele vai colocar em relação ao Kant. Para ele, a beleza artística é superior à beleza natural. Por quê? Por que a beleza artística é superior? Porque o homem é superior à natureza. Então, quando o homem pega a beleza da natureza e traz, né, como se o homem filtrasse essa beleza natural e aperfeiçoasse essa beleza natural na beleza artística. E o homem não só aperfeiçoa essa beleza artística, como, através dessa beleza artística, o homem é capaz de manifestar o divino em suas formas artísticas, suas formas sensíveis. Ou seja, aqui tem um corte também enorme, assim, ao contrário de Kant, que acredita que nem o belo, nem a arte produzem conhecimento, Hegel acredita que a arte é uma forma de conhecimento, a arte manifesta o divino e, com isso, manifesta a verdade nas suas formas sensíveis. Hegel também é um pensador, né, o primeiro grande pensador a se preocupar com a história, e isso não vai ser diferente para a arte. Ele vai propor uma divisão histórica de 3 períodos da arte, que são, acho, bastante interessantes, são um esboço, são uma novidade bastante interessante que ele traz. Sendo o primeiro, que ele vai chamar de arte simbólica, o segundo, de arte clássica, e o terceiro, de arte romântica, né? A arte simbólica, basicamente, é a arte na qual, para Hegel, a forma é maior que o conteúdo. Ou seja, aí a questão forma e conteúdo, né, que vocês devem, enfim, trabalhar muito nas aulas de vocês. A arte simbólica é uma arte onde a forma é demasiada, ou seja, é muita forma para pouco conteúdo. Um exemplo enfim, e esses 3 períodos, eles, como eu falei, né, estão dentro de uma cronologia histórica, o exemplo das pirâmides para Hegel, né? Ou seja, a pirâmide é um negócio colossal, mas, enfim, pelo menos para Hegel, ela não expressa muito significado. Enfim, são setas apontadas para o céu, ou, enfim, como a gente quiser olhar, mas elas não manifestam, através da sua forma, um conteúdo que, na visão hegeliana, seria muito sofisticado, né? Ou seja, muito rico, né? Então, mas as formas são titânicas, gigantescas. A arte simbólica segue-se a arte clássica, onde o conteúdo vai ser equivalente à forma. E esse período da arte clássica, obviamente, para Hegel, é o período da arte antiga, né? E é o período onde a arte foi, mais do que em qualquer outro momento da história da humanidade, a grande transmissora da verdade, ou seja, ele está concordando com o que eu falei lá no começo, ou seja, na antiguidade, sobretudo na Grécia, a arte, por conseguir alcançar essa equivalência entre conteúdo e forma, ou seja, essa
consonância perfeita, ela conseguiu ser a grande expressão de verdade desse povo, ou seja, a verdade do povo grego se manifestava pela sua arte. Um exemplo, ou seja, para não falar das tragédias, para não falar de algo que não seja visual, eu trouxe a Vitória de Samotrace, uma famosa escultura grega, onde, enfim, o ideal de beleza, né, ou seja, que está associado ao bem lá para Platão, ou seja, a perfeição da forma, o acabamento formal, enfim, serve perfeitamente ao conteúdo que está querendo ser manifestado ali, ou seja, uma representação de uma deusa, no caso, e uma representação bem feita, uma representação bem acabada, onde o conteúdo está plenamente encaixado à forma. Porém, a antiguidade passa e quando a gente entra, né, na Idade Média, nos primórdios da modernidade para Hegel, a gente entra no último período da arte, enfim, a gente vai entender por que o último, que é o período da arte romântica, que é, como vocês podem imaginar, quando o conteúdo se torna grande demais para a forma. Ou seja, a forma vai perdendo espaço e a arte, né, para Hegel quer dizer que a arte vai se intelectualizando. Não se intelectualizando no sentido de ficar mais racional, enfim, embora isso vai acontecer um pouco depois, mas no sentido de que, assim, a forma não dá mais conta de tanto conteúdo, né? Ou seja, com pouca forma, né, com elementos mais simples, o artista, né, desse período romântico, ele produz uma gama de significados, uma gama de informações, né, sensíveis sempre, mas muito maior do que aquilo que a forma pode, enfim, comportar, pode oferecer. E aí, enfim, os principais exemplos para Hegel, isso é sintomático, não vão ser mais as artes visuais. Ou seja, o próprio Hegel vai dizer que a arquitetura é, por excelência, a arte simbólica, né? Porque, enfim, a forma artística que produz coisas gigantescas e que geralmente não tem tanto conteúdo para aquela forma. A arte clássica vai ter sua maior expressão na escultura, ou seja, onde conteúdo e forma estão intimamente conectados, e a arte romântica vai ter seu principal exemplar na poesia e na música. Ou seja, eu peguei um pedacinho aqui da Paixão de São Mateus, que é uma obra relativamente contemporânea de Hegel, onde, enfim, a gente já vê que a forma, enfim, não que a forma seja simples, né? Mas o que está por trás da forma, o que está expresso nessa forma, é de uma grandeza tão absurda, né, tão transcendente, que na visão hegeliana a forma sensível começa a ser pouco para essa quantidade de conteúdo, né, para essa quantidade de verdade, por assim dizer, que está querendo ser manifestada ali nessas obras artísticas. E é daí, enfim, desse caminho que a arte percorre que chega a polêmica ideia hegeliana de uma morte da arte. Ou seja, a arte vai se tornando tão reflexiva, ou seja, ela vai carregando consigo tanto sentido, tanta necessidade de expressar a verdade, uma necessidade para a qual a forma não consegue mais dar conta, né, que a arte, para Hegel, morre. Que não significa, né, muitas vezes ele é mal interpretado, não significa que assim, as pessoas vão parar de fazer arte. Significa que a arte vai perder a sua função, que é a de manifestação da verdade, manifestação do divino, como a gente viu lá atrás, né? Ou seja, essa é uma passagem da estética hegeliana, onde ele vai dizer que, além da fruição imediata, as obras de arte também suscitam em nós o juízo, na medida em que submetemos à nossa consideração pensante o conteúdo e o meio de exposição da obra de arte, bem como a adequação e a inadequação de ambos. A ciência da arte, pois, em nossa época, é muito mais necessária do que épocas na qual a arte por si só, enquanto arte, proporcionava plena satisfação. O que ele está querendo dizer com isso é que a arte não cumpre mais esse papel, ou seja, a arte não dá mais conta da verdade que a nossa época, a época dele, né, ou seja, falando do começo do século XIX, a época dele já tinha um conteúdo de verdade tão grande que não cabia mais na forma artística, né? Na evolução hegeliana, esse conteúdo ele é transposto para a religião no primeiro momento, né? Enfim, e a Paixão de São Mateus para Hegel seria um bom exemplo disso, ou seja, a arte meio que passa o bastão para a religião, e quando a gente chega propriamente na modernidade, na época de Hegel, a religião passa o bastão para a filosofia, né? Ou seja, a arte continua existindo, mas ela, mais do que não conseguir cumprir a função dela, ela necessita e ela depende da filosofia
para interpretá-la e para compreender a verdade que ela quer transmitir, ou seja, porque ela não é mais acessível de forma imediata, ou seja, para um grego que ouvia Homero lá no século VII a.C., ele não precisava que ninguém explicasse para ele a verdade que estava sendo exposta ali. Aquilo era imediato para ele. Mas para nós modernos, a arte já não cumpre mais esse papel. Então, isso que o Hegel está chamando de ciência da arte, né, que é a estética, é a filosofia da arte, passa a ser uma mediação necessária para que a gente entenda a arte. Eu sei que ficou confuso, eu sei que ficou complexo a minha explicação, mas quando a gente entrar no século XX, isso vai ficar, acho que, muito evidente. E aí eu vou radicalizar, chegar no século XX e trazer, assim, tipo, o grande símbolo, né, da ruptura e, enfim, da revolução artística que acontece com as vanguardas europeias. Ou seja, em 1917, há mais de 100 anos atrás, um artista plástico chamado Marcel Duchamp, francês, consegue, enfim, tem uma longa história por trás desse urinol, mas ele consegue, por diversos subterfúgios, ele consegue expor um urinol, ser um urinol, enfim, industrial, né, um produto industrial que ele simplesmente pega e enfim, batiza como obra de arte. Ele pega o urinol e consegue encaixar numa exposição, da qual, inclusive, ele também era jurado, mas, enfim, essa é uma outra história. E ele coloca esse urinol na exposição. Ora, o urinol não é belo, o urinol não manifesta, aparentemente, nenhuma verdade, ele não manifesta o divino, mas ainda assim é indiscutível, ainda mais assim, depois de toda a história dessa obra, é indiscutível que ele é uma obra de arte. Então, assim, talvez Hegel estivesse errado quando ele diz que a arte morreu, mas ele me parece, e esse vai ser um grande problema da filosofia da arte no século XX, é que Hegel, de alguma forma, estava certo e é muito difícil contrariá-lo, né? E negar o fato de que a arte no século XX ela passa a demandar uma certa compreensão teórica, ou seja, ela passa a exigir que, para além de uma mera contemplação estética, nós também entendamos o contexto que está ali por trás, ou seja, para entender a genialidade, existe uma genialidade nessa obra, existe algo revolucionário, enfim, o título já indica, né, a fonte de Duchamp, existe algo genial ali. Mas para que a gente tenha acesso a isso, é preciso que a gente compreenda o contexto que envolve essa obra, que a gente compreenda o período, o momento histórico em que ela é produzida, né, que ela é apresentada ao público. Ou seja, uma gama de considerações teóricas, de contextos, passa a ser cada vez mais necessária para que a gente compreenda as obras de arte, né? Isso não vai ser diferente para as outras grandes vanguardas do começo do século XX, ou seja, eu trouxe aqui talvez a mais plástica delas, que é o expressionismo, ainda assim, né? Ou seja, o Grito do Edvard Munch seria um quadro, né, que causaria enfim, todo tipo de horror no século XVII, né? Seria completamente rejeitado por qualquer salão do século XVII, mas ele cabe no século XX, né? Ou seja, essa proposta de abrir mão de certos valores tradicionais da arte para alcançar outras formas, né? Para alcançar outros objetivos através da arte, e para que a gente acompanhe esses objetivos, é importante que a gente tenha ideia do contexto, que a gente tenha ideia das intenções, que a gente tenha ideia do que está por detrás desses movimentos artísticos. Isso vai se tornar, enfim, um fato consumado do qual a gente, até hoje, não consegue fugir, né? E aí, para um efeito de comparação, eu achei interessante trazer, né, enfim, para trazer mais uma dessas vanguardas artísticas, né, uma releitura, enfim, uma coisa que o Picasso, grande autor, grande artista cubista, grande pintor, foi o grande pintor do século XX, e curiosamente fascinado pelas releituras. E aí ele vai pegar, talvez, o quadro mais famoso da pintura espanhola, enfim, no intervalo de quase exatamente 300 anos, e vai fazer essa reconstrução, assim, que se a gente for apreciar numa visão mais conservadora, mais estética, de procurar um certo belo idealizado, a gente certamente vai ficar com a versão do Velázquez, mas o que interessa ao Picasso, o que interessa aos artistas da sua geração, os artistas do século XX, já não é mais tanto a questão do belo, não é mais tanto a questão da reprodução de uma certa convenção, de um certo ideal da beleza.
e sim fazer com que a arte expresse outros sentimentos, expresse outras sensações, transmita outras ideias que às vezes podem talvez ser acessíveis de uma via mais direta, mas muitas vezes precisam sim de uma mediação reflexiva. Não é preciso que você leia assim, a história da arte inteira do Gombrich, mas é preciso pelo menos que você pare e pense, né? Ou seja, você olha um quadro do Picasso, você precisa parar e entender o que ele fez ali, né? Ou seja, é diferente de você olhar um Velázquez, embora tem muita coisa aqui para enfim, muito estudo aí, muita coisa para se destrinchar no quadro do Velázquez, mas é um quadro que você bate o olho e fala, não, é um quadro bonito, assim, uma bela composição, é um belo arranjo, quanto que o Picasso e as obras vanguardistas te exigem assim, que você pare, pense, reflita, ajuste o seu gosto, ajuste seus conceitos, ajuste suas preconcepções de arte para compreender melhor essa obra. E aí, o que faz a filosofia com essa história? Né? Ou seja, a filosofia também acaba, enfim, ficando um pouco perdida, né? E assim como as vanguardas se desmembram em diversas escolas, diversas correntes, a filosofia da arte, né, e a estética também do século XX vai se desdobrar em diversas correntes, em diversas escolas. Eu vou separar duas aqui, que eu considero as mais importantes, que provavelmente, se fosse citado na prova da ENAD, imagino que seja uma dessas duas, seria estranho se for uma terceira, mas, enfim, para mim, eu acho que uma das mais importantes é a teoria crítica, o que a gente costuma chamar, né, mais popularmente, de escola de Frankfurt, né, que é, enfim, basicamente, o que a gente chama de escola de Frankfurt, né, um grupo de pensadores que se organiza em torno de um instituto fundado em Frankfurt, nem todos eram de Frankfurt, mas que traz como grande contribuição um olhar materialista, são autores profundamente inspirados pelo marxismo, traz um olhar profundamente inspirado pela psicanálise, que também é uma invenção recente, né, com Freud ali no final do século XX, ou seja, eles trazem essas novas ferramentas da filosofia e do pensamento ocidental para entender a obra de arte. Enfim, e a partir daí a gente vai ter algumas das obras centrais para a gente entender a filosofia da arte no século XX. Uma delas é a Dialética do Esclarecimento, ou seja, talvez uma ou a obra de filosofia mais importante do século XX, que vai, entre outros conceitos importantes, vai nos oferecer o famoso conceito de indústria cultural, que você já deve ter visto em algum lugar, né? Ou seja, Adorno e Horkheimer vão defender uma ideia bastante prolífica e bastante produtiva de que na sociedade capitalista do século XX, um determinado ramo da indústria vai se apropriar dos elementos da arte para construir formas de dominação, né? Ou seja, a indústria cinematográfica, a indústria do rádio. Enfim, eles não viveram para ver a televisão, muito menos a internet, mas eles lançam ali uma base conceitual para a gente entender uma certa novidade do século XX, que é a cultura de massas, né? Ou seja, é o momento em que produtos artísticos, né, que continuam sendo de alguma forma artísticos, são produzidos em grande escala, são produzidos em grande quantidade e com propósitos, na visão dos autores, claramente ideológicos, né? E falando em produção em massa, falando em reprodução, outra obra de outro membro da Escola de Frankfurt, importantíssima, vai ser a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, na qual Walter Benjamin vai pensar basicamente assim, o que acontece com a obra de arte, o que acontece com a natureza da arte, né? Ou seja, com o conceito de arte mesmo, a gente poderia dizer, numa era em que a arte pode ser produzida de forma serial, né? Serial, no sentido de série, tá? Nada a ver com cereais. Porque, assim, pensem bem, né? Antes do século XX, né, a gente não tinha cinema, não tinha fotografia. Você tinha, né, e Benjamin não ignora isso, você tinha a possibilidade de reproduzir obras através das gravuras, né? Ou seja, muitos de vocês já devem ter trabalhado com gravura, né? Uma gravura, a partir de uma base, né? A partir de uma matriz, você consegue fazer reproduções, mas ainda assim você tem que fazer a gravura, né? Ou seja, a matriz funciona como o objeto original, né? Ou seja, como o original da obra. Quando a gente chega numa arte como o cinema, né, a gente não tem mais isso, né? Ou seja, o filme que estreia em Manaus é o mesmo filme que estreia em Nova York, em Tóquio, né? Ou seja, não existe a cópia original de um filme. O filme estreou, ele é o mesmo em qualquer lugar. Todos estão vendo o original, ou todos estão vendo uma cópia, né? A obra de arte perde aquilo que Benjamin chama de aura, que é a propriedade que só o original tem.
Ou seja, a gente pode ver 1000 reproduções da Mona Lisa, mas só a Mona Lisa que está no Louvre tem a aura. Compensação, o cinema não tem aura nenhuma, porque o original não está em lugar nenhum. E o Benjamin vai tentar refletir exatamente sobre essas transformações e como essas transformações podem ser usadas, né, politicamente. Enfim. E aí ele vai ter uma discussão sobre fascismo, que eu acho que não é o mais importante aqui. Por último, Herbert Marcuse, né, o mais novo dos autores da Escola de Frankfurt, vai pensar, sobretudo, né, em continuidade as questões trazidas por Adorno Horkheim, vai pensar o que ele vai trazer o conceito, né, de caráter afirmativo da cultura, né? Ou seja, vai ser um pensador que vai viver um pouco mais, vai ver o surgimento da televisão, vai ver o surgimento de novas mídias, né? E vai aprofundar a discussão sobre o que ele vai chamar de caráter afirmativo, que é basicamente o reforço, né, e o apoio ao status quo que é dado pelas mídias, né, pela TV, pelo cinema, ou seja, como essas formas midiáticas contribuem para a manutenção das coisas como elas estão, como elas normalizam desigualdades, como elas normalizam violências, enfim, e tem por trás delas um propósito claramente ideológico. Partindo para uma linha menos politizada, menos voltada para o materialismo, uma outra escola, enfim, embora não seja tão coesa, né? Estou trazendo aqui 2 autores que não tiveram contato entre si, quem tem histórias de vida muito diferentes, diga-se de passagem, mas a fenomenologia também vai ser uma linha muito importante. Até os dias de hoje, ela tem muitos herdeiros. Enfim, eu selecionei aqui os 2 principais pensadores, um alemão e um francês, né? Um deles vai ser o Maurice Merleau-Ponty, que vai ser um autor, né? Enfim, tá errado aqui, teria um E aqui, mas enfim, aqui está para ver o nome certo dele, que vai publicar talvez essa obra mais importante da fenomenologia da arte, que é o Olho e o Espírito. Os autores da fenomenologia eles estão menos preocupados com essas condições sociais, essas condições socioculturais, materialistas e psicológicas, e o que eles vão fazer é tentar aprofundar um viés estético, um viés sensível. Ou seja, ao contrário do Kant, que está preocupado em conceituar os sentimentos estéticos, preocupado em dar nome aos bois, né, dizendo mais simples, Maurice Merleau-Ponty e Heidegger também, à sua maneira, estão preocupados em aprofundar a compreensão da sensibilidade. Ou seja, o Kant fala em belo, fala em sublime, mas Merleau-Ponty está preocupado em um pouco mais além. O que realmente passa com a gente, o que passa com o nosso olhar, o que passa com os nossos sentimentos quando a gente vê um Cézanne, que vai ser o grande exemplo de Olho e Espírito, né? Ou seja, que tipo de sensação aquilo efetivamente produz na gente, antes mesmo da gente transformar aquilo em conceito, né? Ou seja, como é que é essa conexão do indivíduo, né, de nós, contempladores da arte, com o fenômeno, né? Antes, enfim, independente de qualquer conceituação, de qualquer explicação racional que a gente dê. Heidegger, por sua vez, ele está um pouco mais preocupado com a ontologia, ele está preocupado em recuperar, né? A ontologia é o estudo do ser, né? O estudo daquilo que é. Então, assim, Heidegger está mais preocupado em recuperar na obra de arte, recuperar na contemplação artística uma certa relação com a verdade, uma certa relação com a totalidade. E exatamente através desse olhar fenomenológico, né? Ou seja, que ele vai tentar aprofundar essa relação homem, né? Obra de arte, contemplador, obra de arte, para encontrar essa recuperação da verdade, a recuperação de um acesso ao ser, né? Que não seja mediado pelo conceito, que não seja mediado pela filosofia. E aí, enfim, esses pensadores são, sobretudo, pensadores do começo do século XX, né? São pensadores, basicamente, que a gente poderia até dizer que eles estão, se não ignorando, né? Eles, me parece que não estão tão preocupados com o impacto que um autor, um artista como Warhol, né? Como Warhol não, Warhol vai entrar agora. Um artista como Duchamp tem para a história e para a reflexão sobre a arte. Ou seja, algum desses autores, como o famoso caso do Adorno, ele simplesmente rejeita a vanguarda, simplesmente coloca a vanguarda como, enfim, algo muito interessante, mas que trai o verdadeiro conceito de obra de arte. E esses autores, todos que eu mencionei, eles ainda estão num olhar clássico sobre a obra de arte, ainda estão preocupados em entender, recuperar uma certa convenção, uma certa tradição da obra de arte, mas, sobretudo, quando a gente chega no pós-guerra, no pós-segunda guerra, a gente vai ter, para além da indústria cultural, e talvez de certa forma associado a ela, a gente tem o surgimento de um mercado da arte que
aí sim vai ser, enfim, impossível de ignorar para esses pensadores, para a filosofia da arte, né? Ou seja, a filosofia da arte, até a Segunda Guerra, ela, de certa forma, ignora o que está acontecendo, ou seja, quase nenhum pensador relevante vai falar sobre Duchamp, ou seja, não é uma preocupação, é algo simplesmente episódico. Depois da Segunda Guerra, a situação muda, ou seja, eu estou chamando de reinado das galerias, né? Porque é o momento em que o mercado da arte começa a ganhar um poder nunca antes visto, ele começa a se consolidar de uma forma exorbitante, e os artistas que surgem aí, enfim, é um momento que os Estados Unidos começa a se tornar também um grande centro produtor de arte, né? Esse centro se desloca um pouco da Europa, e nos Estados Unidos começam a surgir, diríamos, discípulos de Marcel Duchamp, e talvez o mais importante deles é Andy Warhol. Andy Warhol leva adiante a ideia do ready-made, leva adiante essa ideia de trazer um objeto do cotidiano para a obra de arte, que é, enfim, que vocês já devem ter ouvido falar, a chamada pop art, né? Essa é uma obra bastante famosa, são as caixas de brilho. Ele simplesmente pega uma caixa de sabão em pó bastante famosa na época e faz uma versão ampliada, mas assim, enfim, é uma imitação, até dá para, enfim, lembrar um pouco, né, o que Platão falava, é uma imitação clara e sim, sem acréscimos, de uma caixa de sabão em pó. Ou seja, ele está simplesmente da mesma forma, enfim, de maneira análoga, né? Ele está trazendo o objeto do cotidiano para o mundo da arte, né? Para a realidade artística. E aqui, diferentemente do Champ, ele está trazendo um produto industrializado, que, de certa forma, já tem em si, né, elementos estéticos, ou seja, essa caixa foi idealizada para um designer, né? E, ou seja, o Warhol está pegando algo que foi feito com uma utilidade prática, com uma utilidade comercial, e está trazendo, né, está batizando com um objeto artístico. Isso, como eu falei, vai interessar. Enfim, os filósofos não vão poder mais ignorar isso. E o grande pensador, esse já é um pensador bastante contemporâneo, ele morreu tem menos de 10 anos, é um autor chamado Arthur Danton, um americano, ou seja, é os Estados Unidos que comanda esse debate. Ele vai se encantar com essa novidade, ou seja, ele era um artista frustrado, enfim, e que conhecia, circulava nesse meio que o Warhol frequentava. Ele vai se encantar e vai tentar pensar uma nova filosofia da arte a partir desse problema que o Duchamp colocou lá no começo do século e que o Warhol recoloca nos anos 60. E aí a grande pergunta que ele vai fazer, que é uma pergunta com a qual a gente está se debatendo até hoje, afinal de contas, o que diferencia obras de arte de meros objetos comuns? Ou seja, milhares de exemplos da arte contemporânea vão nos obrigar a fazer essa pergunta, né? Ou seja, trazer mais um exemplo do Duchamp. Eu peguei essa imagem na internet. Essa é uma Tramontina, é um produto comercial vendido por R$42 na Magazine Luiza. E isso é a obra de arte chamada Em Antecipação ao Braço Quebrado, de Marcel Duchamp. São pais, as duas são pais, só que uma se transformou em obra de arte. Ou seja, qual é a diferença? Existe alguma diferença ontológica, alguma diferença conceitual entre esses dois objetos? Ora, a resposta, né, que o Danton vai tentar nos dar, vai nos dar de alguma forma, é que, basicamente, enfim, resumindo, tudo depende do contexto, né? Ou seja, o século XX é um momento em que o mapá pode ser pensado como obra de arte. Ou seja, no final das contas, talvez a obra de arte seja o gesto de trazer uma mapá para o museu, seja o ato de trazer uma mapá para o museu, né? É por isso também que o gesto vanguardista se esgota, né? Ou seja, se hoje eu trago uma mapá, coloco no museu e falo que isso é uma obra de arte, já não tem o mesmo impacto. Pode até ser considerado uma obra de arte, mas o impacto do Duchamp ter feito isso em 1915, ou seja, esse tapa na cara do mundo da arte que ele dá, é irreproduzível, né? Então, assim, em 1915, no momento que Duchamp faz essa provocação de trazer um urinol, de trazer uma pá para dentro do museu, isso permite a gente não só dizer que é uma obra de arte, porque ser ou não uma obra de arte, no final das contas, é uma questão menor, mas é questão de ser uma obra de arte relevante, ser uma obra de arte importante. Mais ou menos assim, nessa questão do contexto e local histórico no qual a obra é oferecida, né, é produzida, é aí que o Danton vai tentar encontrar essa diferença. E aí, enfim, a partir de Duchamp, a partir de Warhol, né,
vários artistas e pensadores vão tentar brincar com essas tentativas de definição, com essas tentativas de distinção, com essas lembranças de uma tradição filosófica, de uma tradição artística, né? essas polêmicas da história, né? Enfim, o Joseph Kosuth, né? Também dos anos 60, é um bom exemplar do que a gente chama de arte conceitual, que vai jogar exatamente com essas brincadeiras, com esses jogos semânticos, esses jogos de linguagem, né? Uma referência aqui clara ao Platão, né? Ou seja, lembrem lá das mesas que eu mencionei, ou seja, que ele está fazendo exatamente uma brincadeira com isso, né? Ou seja, três possibilidades de atribuirmos o conceito cadeira a alguma coisa, né? E aqui, mais uma vez, o Kosuth, de certa forma, ele está entregando as armas para o Hegel, né? Ou seja, ele está admitindo que o jogo artístico é um jogo conceitual, né? E, enfim, e ele é bastante odiado por isso, mas é um autor sempre importante de lembrar. E, para trazer um pouquinho mais para exemplos recentes, né? Ou seja, a gente tem enfim, essa obra bastante importante, enfim, gerou um livro que também, enfim, uma das principais análises do mercado de arte contemporâneo, que é o Tubarão de 12 milhões de dólares, que tem como inspiração essa obra que foi vendida por 12 milhões de dólares, e é basicamente um tubarão dentro de um tanque com formol, né? Ou seja, e joga com milhares de coisas, né? Mais uma vez, a gente acaba precisando da teoria, mas quando a gente traz a teoria para o nosso lado, quando a gente traz a reflexão lá que o Hegel dizia que tinha que ser trazida, a gente consegue fazer uma fruição, a gente consegue compreender, a gente consegue entender a genialidade, a sagacidade, tá, por trás dessa obra. Ou seja, é uma relação completamente diferente que a gente tem com o quadro do Da Vinci ou uma tragédia grega, né? Mas ainda é uma relação possível, ainda é uma relação muito frutífera. E aí, enfim, outros fenômenos vão acontecendo, e que já estou encerrando, então vou ser bem rápido, né? Ou seja, para mostrar que, para além de todos os problemas de linguagem, né? Além de todos os problemas de teoria e prática, né? Da relação entre esses dois, a gente ainda tem o questionamento, né? Do lugar do museu. E isso é interessante porque, assim, para muitos autores, né? E o Kosuth, que é um deles, o Hus joga com isso, o Duchamp jogou com isso, né? Ou seja, muitos autores vão dizer que, olha, o Duchamp colocou o urinol no museu porque, assim, se está no museu é arte, né? Ou seja, o que o século XX entende por arte é o que está no museu. E aí a gente tem, assim, como a arte do século XX é muito feita em cima da eterna tentativa de desconstruir os conceitos que se apresentam, a gente vai ter o surgimento de uma fortíssima arte, uma street art, né? Ou seja, uma evolução da arte urbana. Peguei aqui só 2 exemplos, inclusive são 2 artistas brasileiros bastante famosos mundialmente. O outro é o Banksy, né? Um autor anônimo, mas também, enfim, virou um ícone da cultura, enfim, da arte nos últimos anos, que vão simplesmente trazer a arte para fora do museu, para embaralhar mais ainda essas cartas, né? Ou seja, e aí, enfim, mais um exemplo, né? Eu prometo que agora estou acabando, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, que é a questão de, além da fuga dos museus, além dessa migração para o espaço público, a gente tem outro movimento, a gente tem movimentos acontecendo dentro da própria rede, da própria internet, né? Ou seja, como a questão dos NFTs, ou seja, que para mim, assim, um aceno, né? Uma piscada muito forte para o Benjamin e a questão da aura, né? Ou seja, você transformar, você pegar determinadas imagens e atribuir autenticidade a elas, né? Ou seja, num ambiente virtual, num ambiente onde não tem concretude, e você criar, reproduzir uma certa lógica do mundo artístico, né? Do mercado artístico, onde obras são produzidas de forma autêntica, de forma única. Ou seja, NFT, né, é basicamente uma sigla para item não fungível, né? Ou seja, é um certificado eletrônico que autentica um determinado produto, pode ser uma moeda, mas pode ser também uma obra de arte, pode ser uma imagem, garantindo ele, ou seja, uma existência única, né? Ou seja, as questões vão migrando, vão se transportando, vão se complexificando, e nós, filósofos, ficamos, obviamente, perdidos, mas imagino também que vocês fiquem perdidos com isso, que não é necessariamente uma coisa ruim. E aí, para finalizar, eu deixo aqui uma reflexão no Mark Jimenez, que é um autor de estética que eu gosto bastante, que tenta dar um olhar um pouco positivo, né, para essa perda de referência pela qual a filosofia
e a arte também passaram no século XX, né? Ou seja, que a partir dos tempos modernos, a filosofia deu adeus à metafísica, à verdade, ao ser, à ciência, às grandes ideologias, às utopias, ao homem também, né? Que se tornou uma questão das ciências humanas. Mas a filosofia, e aí entra de novo, né? A aliança filosofia e arte, ela nunca rompeu com a arte. Ou seja, a arte continua sendo um tema de interesse da filosofia, acho que nunca vai deixar de ser, seja como ferramenta pedagógica, argumento teológico, instrumento de propaganda, cópia da natureza. Enfim, ele está listando aqui várias definições para a arte que foram dadas ao longo da história. A arte continua sendo um brinquedo da filosofia, né? Mas um brinquedo que a gente leva a sério. E eu adoro esse final, ele diz que talvez com uma séria inveja do artista, que é capaz de aprender com gesto, com uma cor, com simples acorde, o que os discursos e conceitos nunca conseguem realmente expressar. Gente, obrigado. Passei um pouquinho do tempo que eu tinha planejado, mas era muita coisa para resumir, então espero que não tenha sido cansativo. E aí, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, tô aí. Theo, Oi. nem se preocupe, tá, com isso, que eu acho que todo mundo ficou aqui assim, ó, preso assim na sua fala, no que você estava expondo, entendeu? Com brilhantismo, com conhecimento, né? Eu acho que com certeza ninguém dormiu. E eu queria te agradecer Espero. muito. Eu estou até vou Eu que até mandar, eu agradeço. acho que Para mim você é sempre um resumiu prazer. uma disciplina, eu acho que você resumiu uma disciplina de 60 horas em 2 horas e a gente percebe como você tem gosto, né? Tem a sensibilidade, o conhecimento, né? O prazer de falar sobre esse conteúdo que para muitos é muito complexo, né? Não tem E slide dessa apresentação, que é uma aula inteira no curso de estética, no curso de filosofia, né? Isso mesmo, é um curso inteiro, entendeu? 60 horas, 100 horas, né? Então, e a fala foi assim, espetacular, tá? Eu acho que eu quero mais é te parabenizar por nos proporcionar por nós estarmos te ouvindo, tá? Obrigada. Obrigado. Eu que E aí agradeço. eu queria só fazer um comentário aqui do que você falou aí. Foi bem no início, eu até anotei aqui para não perder. E você falou que o poeta, os artistas, né? Para fazer uma cidade ideal, precisamos expulsar os artistas, né? Os poetas. Pois eles atrapalham uma cidade perfeita, uma cidade ideal, né? Eu acho que isso até hoje, né? Eu acho que muitos pensam, né, sobre o que é a função da arte, né, para a sociedade, né, sobre essa questão do pensamento, do conhecimento, da própria essência do ser humano, né? Aí eu queria que tu comentasse alguma coisa, já que você veio até praticamente quase, né, o estado atual aqui, sobre isso, entendeu? Como você vê essa fala nos tempos atuais, né, dessa função do artista, né, para a sociedade, como é que está sendo essa interação, essa tua visão como ator, né, como filósofo, né, como artista também, tá? Então, tem uma coisa que eu não mencionei, mas é até legal você trazer esse gancho de novo, né? Enfim, Platão é uma referência inescapável, né, para a filosofia, é um cara que a gente tem que conhecer de cor e salteado, enfim, que tem uma contribuição e tal. Mas tem um detalhe no Platão, né, que é bastante incômodo, assim, não dá para negar. Platão, ele é contra a arte, né, como eu mencionei, e ele é contra a democracia, né? Ou seja, Platão, quando ele está pensando a cidade ideal, o contra-exemplo que ele está pensando, né? Eu comentei lá no começo, ou seja, a polis grega, né, essa Atenas clássica, ela é o lugar do nascimento do teatro, da arte, da filosofia e da democracia. Ou seja, é uma democracia ainda, né? Ou seja, com escravidão, onde as mulheres não votam e tal, mas é o primeiro esboço do que a gente hoje chama de democracia, ou seja, a palavra é grega, né? Ou seja, o poder para o demos, né? O demos é o povo. E Platão não é muito fã dessa ideia, não. Então, assim, a gente pode elogiar, a gente aproveita tudo que o Platão falou, mas, enfim, sempre fica, né, essa certa desconfiança, né? Ou seja, o cara, ele não era, enfim,
a república, né, ideal que ele propõe é uma ditadura, né? Ou seja, e a rejeição à democracia e a rejeição à arte, elas sempre vão andar juntas. E isso não é uma coincidência. Não é uma coincidência hoje, não era uma coincidência na Grécia, não foi uma coincidência em nenhum momento da história. Ou seja, peguem a história de qualquer regime ditatorial, seja ele de esquerda, de direita, de centro, de meio centro, qualquer regime ditatorial, a primeira coisa que ele fez foi expulsar os artistas, né? Ou seja, através de morte, tortura, exílio, sempre foi assim. Porque e a gente poderia dar milhares de explicações para isso, acho que as explicações até são meio óbvias, né? Porque o papel do artista é sempre mostrar um outro lado da realidade, né? Ou seja, é sempre apresentar as coisas de outro modo, né? Ou seja, ele, enfim, a arte vai ter sempre um papel contestador, a arte vai ter sempre um papel, às vezes não é contestador, enfim, numa função assumidamente política, né? Ou seja, ela não precisa ser panfletária para ser contestadora, ela simplesmente traz uma outra forma de compreender o mundo, ela traz uma outra forma de compreender a realidade. Enfim, isso é algo que incomoda qualquer projeto totalitário, né? Ou seja, uma ditadura é uma forma de governo que quer que todos sigam os mesmos preceitos, que todos obedeçam a uma certa ordem suprema, uma certa liderança que não aceita contestação. E não dá para ter arte num ambiente desses, né? Ou seja, é por isso que a gente acaba sempre, enfim, a gente se sente mal e a gente, quando eu vou dar o curso de estética, quando eu vou falar sobre um pouco de história da arte, a gente tenta preencher, falar, não, na Idade Média teve isso, teve ali, mas assim, é um período onde, de fato, a circulação de ideias não foi tão forte quanto em outros momentos. Então, a arte sofre com isso. A arte sofre quando não existe diálogo, quando não existe intercâmbio de ideias, de culturas. Por outro lado, né, quando a gente chega no renascentismo e você tem diversas culturas, diversos povos se intercomunicando, a arte floresce, né? A democracia floresce, a cultura floresce, a sociedade floresce. Então, assim, a gente que estuda filosofia da arte, a gente, como todos os filósofos, a gente respeita muito Platão, a gente lê Platão, tem que ler, mas a gente tem esse ranço com ele, assim, porque não só porque ele expulsa os poetas, mas porque ele expulsa a democracia. E a gente, acho que não tem dúvida, né, de que expulsar um é expulsar o outro, né? Não precisa nem dizer. Se você expulsa, se você não quer a democracia, você não quer a arte. Né? Pensando agora, né, exemplos, né? Ou seja, a gente pode pegar a própria ditadura brasileira, né? Ou seja, todos os grandes artistas foram para o exílio ou morreram. Pensei agora no nazismo, né, que tem uma história muito forte com isso, né? Ao mesmo tempo, o nazismo é um caso curioso porque é uma ditadura que apostava muito na estética, apostava até em algo que eles chamavam de arte, mas era arte que eles escolhiam, né? A arte que era alinhada, enfim, e é uma arte que, enfim, hoje só faz sentido para historiadores, né? Os artistas de verdade da Alemanha todos foram expulsos ou mortos, né? Porque, enfim, de certa forma, a República quase virou um manual dos tiranos, né? Se você quer implementar a sua verdade, você primeiro manda os poetas embora, porque eles vão te atrapalhar nisso. Eles não vão deixar. Obrigada, Theo. Rosiel, pode nos ajudar aí direcionando? Você tem alguma pergunta no chat? Oi, tem sim. Aqui a Marli Coelho, ela retoma também o tema do Platão, né, do início da fala. Ela pergunta, essa dicotomia proposta por Platão e que ancora a racionalização utilizada para moldar a percepção, é desconsiderar a sensibilidade nos processos formativos? Ou seja, talvez não seja uma desconsideração completa, né? Ou seja, Platão acho que entende que é preciso em algum momento, né? Ou seja, e acho que o processo formativo é um bom termo, é muito bem empregado. E em algum momento você precisa passar, né? Ou seja, vamos pensar na alegoria alegoria da caverna, né? Ou seja, para Platão, nós todos, né, somos
indivíduos presos numa caverna, olhando para sombras, que são os objetos sensíveis, ou seja, dentro dessa analogia, dessa alegoria, né, a lapiseira que está na minha mão, a caneta que está na minha mão, o computador que está diante de mim, são as sombras que aparecem ali. Então, assim, o sensível é esse marco zero. Então, de certa forma, ele participa de qualquer processo formativo porque é o meu ponto de partida. Mas, se ele participa, ele, ao mesmo tempo, é exatamente o ponto que eu preciso abandonar. Ou seja, o caminho e o processo formativo, né, aquilo que os gregos vão chamar de paideia, para Platão, ele é um percurso de afastamento da sensibilidade e aproximação do racional. Ou seja, quanto mais eu me afasto da sensibilidade e mais me aproximo do racional, enfim, mais eu estou evoluindo dentro desse processo. Até chegar ao ponto, né, ou seja, a ideia do rei filósofo, né, que seria o sujeito que comandaria essa polis, está exatamente pautada no sentido de que assim, o filósofo é o cara que mais, dentro desse percurso formativo, dentro desse processo formativo, é o cara que mais se afastou do sensível. Ou seja, o filósofo é o cara que consegue melhor ver o mundo a partir das ideias, a partir da razão, e não mais a partir da sensibilidade. E o artista, né, ele faz um percurso antiformativo na visão do Platão, né? Porque assim, é como ele está criando uma outra ilusão a partir da ilusão, ele está reduplicando a ilusão. Então assim, ele faz da mentira uma nova mentira, né? Mas enfim, essa é a visão platônica que vai reaparecer em outros filósofos também, mas que vai ser contestada também, como a gente viu no Aristóteles. Ou seja, o Aristóteles vai dizer que não. Enfim, a realidade sensível, o mundo com o qual a gente vive, respira, come, convive com as pessoas, isso é um mundo real também, ou seja, ele é parte da nossa experiência. Então, a arte tem o seu papel ali, né? Enfim, aí já é um outro processo formativo, né? Um processo formativo mais completo, né? Ou seja, mais amplo, um processo formativo no qual a sensibilidade também tem lugar, né? Ou seja, a sensibilidade não é só um ponto a ser abandonado, né? Não é só um ponto a ser deixado para trás, né? É um ponto que também faz parte, ou seja, o conhecimento vem dali. A arte também produz essas experiências que são formativas, né? Acho que a grande discussão é essa, ou seja, a experiência artística é formativa ou não é, né? Ou seja, Platão vai criar um lado da discussão que vai dizer que não é, ou seja, ela é antiformativa, ela é deformativa, e, enfim, Aristóteles e vários outros filósofos depois vão dizer não, a arte é uma experiência formativa, né? Óbvio que hoje, assim, é um consenso de que a arte é uma experiência formativa, mas ainda tem muito ranço de racionalismo em algumas propostas, em algumas ideias. Obrigado, professor. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? Pode ser pelo chat, pode ser abrindo o microfone também. Pode ser algo não necessariamente relacionado, assim, alguma dúvida que vocês tenham que ficou faltando, assim, esteja relacionado à arte ou filosofia da arte. A Marli levantou a mão aqui. Prof, eu não vou abrir a câmera porque senão corre risco de eu ficar sem conexão, que a internet tudo bem, não tudo bem. É o seguinte, pode sugerir para a gente algumas leituras de suporte, porque assim, embora nós sejamos de áreas correlatas, porque teoricamente licenciaturas, por uma questão de adaptação de currículo, a gente estuda um ou outro nicho. Então, eu gostaria de ampliar um pouquinho essa discussão, porque dependendo por exemplo, na pedagogia, a gente tem um outro viés. O processo de viés totalmente diferente, né? Se a gente for para a administração, é outra coisa totalmente diferente, porque período passado eu fiz uma disciplina de ética organizacional e trouxe alguns desses elementos, mas já numa outra perspectiva. Poderias fazer essa gentileza e depois compartilhar com a gente, para a gente poder se aprofundar? Eu estou colocando aqui no chat algumas obras que eu acho que podem ser interessantes. E aí, enfim, a maioria delas, assim, óbvio que eu não vou aqui ficar defendendo pirataria, assim, mas algumas delas podem ser encontradas na internet, sem muita dificuldade. Tranquilo. É só para a gente, pelo menos, para ter uma noção, porque, assim, de repente,
o que eu vejo, esse aligeiramento do ENAD, que teoricamente seria suspenso em função da pandemia e todo um outro contexto, acabou aligeirando algumas coisas e, infelizmente, para a gente retomar conteúdos, pelo menos no meu caso, né, de conteúdos de 4, 5 anos atrás, eu estou meio que garimpando coisas que sejam mais interessantes, vendo prova, isso daí. Então, a gente sabe que não tem tanto tempo para aprofundamento, mas se a gente conseguir fazer um encadeamento teórico que fundamente também, porque a gente vai ter a parte discursiva, para depois colocar as nossas posturas, dependendo das nossas áreas de atuação, de uma forma, digamos que bem encadeada, porque, gostemos ou não, o MEC ele não vem sem intencionalidade com essas medidas, por isso essas mudanças. Então, assim, de repente, pelo menos a responsabilidade social em cima de quem vai fazer essa prova, eu acredito que está muito grande. Embora muito revoltada com algumas situações, né? Desculpe meu desabafo, mas eu acredito que dá para a gente, pelo menos, fazer uma revisão para tirar uma boa nota e ver que são cursos socialmente diferenciados, que têm uma função social interessante e que a gente precisa batalhar por esses espaços para justamente preservar as vagas de quem está na universidade, garantir recursos e o pior, às vezes não entendendo muito as métricas que vão ser usadas nessas avaliações. Mas é só isso mesmo. Obrigada, tá? Perfeito. Eu coloquei aqui 3 livros que eu acho que podem ajudar bastante. Assim, se eu fosse ler só um, eu recomendaria o primeiro, que é um livro do Benedito Nunes, né, que era professor aqui em Belém, né, na Federal do Pará. É um livro bem curtinho, fácil de achar na internet. É um livro assim que em 2, 3 dias vocês matam, e ele faz um panorama bem legal assim das principais teorias filosóficas da arte, assim. Vale bastante a pena. Ele dá um panorama muito legal, assim. Os outros são um pouco mais aprofundados, assim. Da Coquelin não é muito grande, mas já é uma abordagem acho que um pouco mais densa. E o Marcos de Mendes, assim, se vocês tiverem tempo de ler no futuro, vale muito a pena, porque ele é bem completo, mas... Eu estou até com ele aqui. Sim, mas ele é um pouquinho maior, né? Ele é um pouquinho mais grosso, mas ele é bem completo, assim. E uma linguagem bem acessível. Mas é isso. Não, e concordo plenamente. Enfim, eu sou chefe de departamento, passei muito tempo fora, então não sei como é que está a situação do ENAD, mas... Enfim, a gente sabe como está a situação do MEC nos últimos anos. Então, enfim, fazer o ENAD e ir para essa prova e, como eu falei no começo, defender o curso de vocês, defender a qualificação do curso de vocês, ganhou um peso assim que talvez não tivesse em outras épocas. Assim. Eu me lembro que quando eu fui fazer o ENAD, assim, nos primórdios do ENAD, a gente foi assim para ver no que dava. Assim, vamos fazer essa prova aí, enfim, qualquer coisa, mas hoje isso tem um significado muito diferente, né? É verdade. Obrigada, prof. Boa noite. Mais uma vez, obrigada. Gratidão pela partilha. E pelo tempo obrigado. também, né? O quê? E gratidão pelo tempo também, porque eu sei que levou um tempinho para preparar isso aí. Resumir um curso de 60 horas em 1h30 não é para qualquer um, não. Não, eu vou passando assim, tem umas coisas que eu falo, dá aquela vontade de parar. Eu paro no Benjamin, assim, acabei de terminar meu doutorado sobre o Benjamin, eu paro no Benjamin, assim, eu quero explicar, assim, 3 horas de Benjamin, mas não posso, assim. Tá bom, depois que a pandemia acabar, a gente marca um café e conversa sobre o Benjamin. Tá, Luciane, eu agradeço também. Obrigada, tá, pessoal da faixa. Tchau. Obrigado, Marli. Não chegou mais nenhuma pergunta aqui, nenhuma manifestação. Então, a gente vai encerrando. Eu queria agradecer o nosso convidado, o professor Theo, agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, e já deixo o convite para a revisão de amanhã, que vai ser sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, com o professor Bruno Gadelha, do ICOMP, da UFAM. Então, muito obrigado a todos e até amanhã. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada, Theo. Obrigado, Luciano. Obrigado, Gustavo. Assim, já estou esperando o próximo convite, tá? Assim, tá. Espera que amanhã já vai ter um negócio no SEI para ti, tá? Já aceitar, tá bom? Tá bom. Olha, eu estou na chefia do departamento, assim, tem me dado vontade às vezes. Quando é que vai ser essas 3 horas de Benjamin? Eu quero ser o também primeiro quero. da fila. Olha, dia 3 de novembro deve ter umas 2 horas, mas vai ser em alemão, assim. Se vocês quiserem participar, eu mando o link depois. Eu quero.
Então, Essa é a minha manda. defesa. Aquela, né? Eu ouço alemão. É. Eu escuto músicas em alemão. Ah, sim, é verdade. Vocês são da música, né? Então vocês vão entender alguma coisa, assim. Eu vou Você pode meter estar na uns versos gravação, de por favor. Wagner no meio e aí vocês Amo familiarizam. alemão, né? Alguém colocou